Episódio 11B, ou segunda parte, podcast, o pior governo de toda a história do Brasil. Episódio 11, segundo José Sarney. A consolidação da velha república maranhense, Cerneia, constituinte, época da constituinte, desastre da economia e inflação. Então foi o governo dos planos econômicos, né? Onde começou os planos econômicos, que tinha hiperinflação aqui na Argentina, né? Ó, até eu botei aqui gel tal para combinar, né, com o negócio e tal. Vamos lá, só tem 3 tal, depois eu paro com isso aqui, mas 3 ou 4, né, tem para contar. Tem que contar após o primeiro governo Lula, para depois terminar o primeiro governo Lula, para a gente entender o Brasil e o buraco que nós estamos. Brasil, então, já expliquei, país falcatruas, falências fraudulentas, país dos contrabandistas, lavador de dinheiro, calote na dívida pública, congelamento de preço, ágio no preço e abastecimento. Essa foi a época de começar os suicídios, né, dos comerciantes e tal, né? Por quê? Tinha congelamento de preço, a indústria não vendia porque em dólar aquilo valia muito mais. Meu pai trabalhava corretor de imóveis, nessa época eu ajudava meu pai corretor de imóveis. O Luciano Vertem pegava, dava dinheiro pra gente, pagava salário, pra gente ficar lá tomando conta do prédio, anotando o preço, não sei o quê, porque o prédio, os apartamentos de 1 por andar, era de $1 milhão, tá certo? Era tudo meio $1 milhão, $1 milhão. Se o dólar tava subindo, o cara não ia vender por aquele preço, tá certo? Seu Luiz Heitor, seu cara muito legal, então você fica aqui com o seu filho cuidando, eu ficava de fim de semana lá, de semana eu ia trabalhar. Mas os comerciantes não tinha como, né? Por exemplo, porque meu tio tinha família e tal, começava a vender o estoque dele e tal. Graças a Deus meu tio não se suicidou nessa época, um monte de gente se suicidou, tal, não sei das quantas, e lá para frente. Então houve desabastecimento e tal. Então era um monte de fofoca, né? O estelionato eleitoral, velho lobo ou velhaco no poder, né? Ele fez a emancipação do Acre e outros estados, para quê? Para que ele fez a residência no Acre e se perpetuou como senador do Acre até não sei quando aí e tal, né? Tá certo? São as múmias paralíticas, né? O fossilizado, né? A política fossilizada do país. Não há renovação. Pior que assim, quando começou a haver uma renovação, a classe média, aquela coisa que tinha criado, já tinha se vaporizado, né? Permanente. A nova república, a nova política da antiga república, ou suas novas armas, né? O Sarney se muda para o antigo PMDB, lavada a história do PMDB na eleição de 1983, ou seja, ele ficava mudando de partido, tal, é o velhaco da política, né? Que está lá em todas as novelas, mas ninguém põe o nome dele porque ele é o dono das televisões no Maranhão. Ele não é dono, não sei se são os filhos dele, que era da antiga Record, Tupi. Eu não vou ficar estudando essas coisas do Brasil. Aí hoje por exemplo, a Record é do Edir Macedo, são os evangélicos. É uma oposição, foi uma criação, uma oposição que estava acontecendo, né? O Silvio Santos comprou uma outra televisão depois, não tem como, vai ter uma renovação nessa história. O SNI de mãos dadas com a CIA, né? Criação do Serviço de Inteligência e de Pesquisa do Congresso em geral. Então depois nós vamos ver, né? Nem sei se vai dar tempo para falar nisso, né? O pessoal, toda vez que vai vir uma mudança, eles vão lá e se antecipam, mudam as leis, mudam a estrutura. Quando entrou aquele pessoal novo de política e tal, eles mudaram a lei de forma que só os caciques dos partidos podem opinar, senão você cai fora do negócio. Então existe uma ditadura política, a ditadura da velha república em pleno funcionamento no Brasil. Certo? E aí existe um outro problema, que é o problema humano, né? O FHC era um pavão que queria se perpetuar no poder, agora está o Lula lá, que já está indo para o 4º mandato. O ser humano entra no poder e quanto mais baixa a cultura e a formação, é pior a situação. Se a Globo não tivesse freio, Roberto Maria ia mandar no Brasil. Então o SNI lá, veja, o Exército Militar, botou fogo na Record, na Tupi, né, o negócio, tá? E aí botou esse sistema de o Globo Repórter, tal, não sei o que é o método do PSSC e tal. Os psicólogos, o pessoal lá tem que fazer uma educação e tal, e eliminar toda aquela credibilidade e tal. Isso não foi um fator positivo. Então nós criamos uma sociedade média, científica, pessoal para economia, tal, não sei o que. O problema é que o câncer entrou no sistema, tá certo? A velha república.
quem manda aqui é aquela quantidade enorme de estados no Nordeste. Não tenho nada contra o Nordeste. O povo Nordeste é um povo sofrido. Eu tenho contra a velha República. Que o Nordeste, e eu aprendi a lutar mais ainda com isso quando eu fui morar em Sergipe. Né? Em Sergipe e Pernambuco são a resistência a esse sistema. Afinal, a Globo foi feita por nós. Então, o controle de distribuição e concessões de rádio e televisão, a nova ditadura silenciosa. Então, o Sarney não tinha ainda o deputado lá. Eu trabalhei, fiz não sei o quê, ou que nem o Bolsonaro que tenta ser, não consegue ser, é um fiasco, né? Como o batedor de bumbo e puxador de samba, né? E aqui tem uma frase que tem que gravar. Quando abriu, terminou a ditadura e só a Arena mandava, a palavra de ordem, a festa no Congresso era: agora é a nossa vez. Então vejam que agora é a nossa vez de entrar no governo, é a palavra de ordem, a festa, é o abre-alas da política brasileira e da nova política brasileira. Brasil, povo, você, eu, que se morram, se fodam. Aí veio o plano Bresser, né? E o plano Verão. No plano Bresser foi estimulato eleitoral, passada a eleição vocês que se fodam, greve geral. Ou seja, foi a época o PMDB deu uma lavada, entrou o Quercia, entrou aquele falecido de Minas Gerais e tal. Eles ganharam isso tudo quanto era lugar, um monte de senador tal, e o grupo de inteligência do Senado já funcionava. Então toda a curriola já tinha ido para o PMDB, né? Como depois foi para o PT, né? Tá certo? Quando o Lula entrou como presidente e tal, não, mas temos que ter base, né? Tá, temos que ter base, né? Fortalecimento do PT, resistência nas escolas, universidades, sindicato. Veja, já tinha se criado, tinha SESI, Senai, tudo vindo em 45, 47, Scania-Vab, indústria, não sei o quê, mas existiam os monopólios ainda do Tancredo Neves, do Luiz Guimarães, do Sarney e tal, e principalmente criaram-se um monopólio das filiais das televisões, tanto da Globo, da Record e das outras empresas. Então os coronéis mandavam no negócio, mas existia uma classe média pensante que tinha que ser destruída, tá certo? Então a gente conversava na universidade, nós tínhamos capacidade físicos, economia, ciência da computação, pessoa que fazia projeto nuclear. Nessa época eu trabalhava no projeto nuclear e tinha que dar propina na CENEM para liberar as coisas. Só que a gente fazia as coisas mais ou menos organizadas, tal, porque se aquela porra de Angra dos Reis explodisse, nós estávamos todos fodidos. Aqui em Angra, e Rio de Janeiro e São Paulo, onde eu morava e meus amigos moravam. Tá certo? E eu era peixinho pequeno, eu era do treinamento e entrava com o meu título de mestrado para assinar as documentações. O surgimento da era dos economistas do overnight, né? Então as prefeituras atrasavam o salário dos professores, tal, para 10 dias, para jogar 10 dias no overnight para ficar com os 80%. Não tinha controle de banco, não tinha controle de nada, era uma festa. Isso aqui era uma maravilha. Vocês que se fodam, professores, empregados e assim por diante. Mas tinha correção monetária, né? Então nós da empresa tinha correção monetária, a gente tinha um negócio. Mas o pessoal funcionário público e tal, mas nessa época foi muito boa, porque não tinha muita gente, começou a entrar um monte de evangélico na Receita Federal, na Polícia Federal tal, e eram os evangélicos sérios, os crentes, eram os que acreditavam em Deus, na bondade, tal, como eu, essa turma toda. Então começou a ter uma renovação. Nessa época o Brasil não ganhava a Copa do Mundo, porque a CBF é que nem é de hoje, mas naquela era um pouco pior. Hoje é dominado só pelo Flamengo, naquela época era uma farra, né? E então começou a Fórmula 1 e assim por diante. Época de ouro do PT, né? Candidato de todas as classes. Veja, então era professor e não sei o que, o Hélio Bicudo, Erundina, Luiz Helena, Celso Daniel, o pessoal da USP todo. Aí pegaram o Luiz Inácio da Silva, um cara que não consegue tirar um curso universitário até hoje, e começaram a treinar ele era um bom puxador de samba, né? Puxador de greve, né? Que nem diz o Hélio Bicudo, mas aí o pessoal do PT é da antiga, e começaram a formar o Lula.
Aí o Lula vai repetindo lá, e o José Dirceu e o Genuíno, você tem que falar assim, falar assim, falar assim, e o Lula vai lá, vai no povo, depois vai beber e fala um monte de merda. E quando virou presidente, a farra que a gente tinha lá em Sergipe, com os funcionários públicos federais, do negócio que era amigo do José Dirceu, tal, lá de Pernambuco, era ficar ouvindo o discurso, a gente ficava vendo quando que o Lula vai cansar. Porque na hora que ele falava as coisas coerentes e tal, isso aqui é Zé Dirceu e tal. Na hora que cansava, falava um monte de Brasil, já tinha cansado e já estava falando por conta própria, né? E hoje só fala por conta própria, não tem o pessoal lá falando para ele, né? E o Alckmin falando para ele, tá muito engraçado, né? Que é o que o Brasil agora tem que mandar prender, que tem que mandar não sei o quê. E aquela coisa que o povo tem que ser educado, tem que arrumar emprego e tal. Não, o problema é a eleição do ano que vem. Então, Luiz Helena, prefeita de Maceió, Luiz Helena, presidente de São Paulo, e Celso Daniel Santo André. Esse era o cara para ser o presidente do país, esse era o cara, né? Nasceu Santo André, filho de ex-vereador, prefeito interino, estudou filosofia na USP, depois se formou em engenharia e mestrado na Getúlio Vargas. Em 2002 foi assassinado, né? Porque estava crescendo demais, né? Então a gente não sabe se foi só a velha República que mandou matar o cara, ou se o PT também mandou matar o cara, né? Depois a gente vai falar toda essa... Porque o pessoal começou a se infiltrar, né, na Polícia Federal, tal, né? Eu vou parar por aqui. Então meus amigos, depois, muitos anos depois, 1990, tal, começamos a abrir os olhos para as coisas, né? É aí que ele falou do Celso Daniel, tal, na sala dos professores, com o juiz, magistrado, os promotores, né? O Celso Daniel foi assassinado pelo lixo. E dentro da minha estrutura cognitiva, né, da Igreja Católica, mesmo o espírita, tal, né, foi pela indústria do lixo. Então vamos lá. O Plano Verão, o ministro da Fazenda que fez o Plano Verão foi mais da Nóbrega, do governo Sarney, foi em 1989, com interesses eleitorais. Vamos lhes tirar as calças por Zé Verão. Essa era a ideia. Principais medidas: mudança da moeda, tiraram mais 3 zeros, nessa época tiraram 1 milhão de zeros do nosso dinheiro. Congelamento de preço, controle do reajuste dos salários, propôs derrubar as indexações, né, porque era negócio de marcar, né, no supermercado, né? Passava 2, 3 dias e remarcava todos os preços. Atualização do salário do saldo das cadeias de poupança com base do rendimento acumulado do Tesouro, a poupança tal, e nós aqui começamos a aprender economia. Tínhamos 3 cartões de crédito, o que vencia no dia 10, dia 20 de tempo para aplicar no overnight, e aí ficava vendo onde aplicar o dinheiro. Então a gente via qual era a correção da letra do Tesouro, outra não sei o que, tal. Então foi a época que o brasileiro da classe média começou a aprender a trabalhar com dinheiro, aplicar overnight, a época dos bancos, tal, que vai culminar em FHC. Tá certo? Mas tudo isso era uma grande palhaçada, né? Vamos lhe tirar as calças, né? Porque no Brasil é verão, tal. Você pode dormir na rua pelado, tá certo? Como deixou o país completamente arrebentado, inflação de quase 2.000%, mais de 80% de inflação ao mês. Após 3 prêmios econômicos, o país estava completamente desestruturado. As empresas só sobreviviam devido ao fato da proibição das importações, sucateamento das universidades. Tentaram por 3 vezes destruir a classe média do Brasil. Tá certo? Mas nós somos homo sapiens, descendentes de homo sapiens. Então há 200 mil anos a gente vive na savana, sobrevivendo à caça dos leões, das hienas e dos lobos e dos coiotes, né? É difícil matar barata. Depois de uma explosão nuclear, a barata, classe média, é uma desgraça, ela não some. A gente não sabe mais o que fazer com as baratas. Quando eu falo, aí vocês vão entender o bullying, né, dos macacos que veio lá dos Estados Unidos, né? Infelizmente o Walt Disney não percebeu, né, que ele botou a música do Mowgli e tal, não sei o que, do urso, e pôs os macacos lá, não sei o que, aí o pessoal do mundo inteiro começou a fazer essa história, porque todos nós somos homo sapiens, né? Quando o homem bate na mulher, bate no filho, rouba, estrupa ou rouba no governo, ele está voltando 100 mil anos atrás ao homo sapiens da savana que matava não sei o que, tá certo? O primata, o primitivo, o primitivo, veja, a mesma raiz da palavra. Eu não vou falar o nome de macaco aqui, porque vão dizer que eu sou racista. Agora, eu sou racista, tá certo? Tá certo? Mas nós temos que entender isso para ninguém entender que a pessoa vai ficando esclerosada e velha,
vira racista. Minha avó, no final da vida dela, começava a proibir a filha da minha empregada entrar em casa, tal, porque ela estava esclerosada, né? Porque já só funcionava a amígdala, estava esclerosada. Um político só pode atuar no Brasil até os 70, 75 anos com atestado médico e nacional. Depois disso está esclerosado, não dá mais. Condições externas, cortina de ferro desabando, Itália país do segundo mundo, teve 82, teve a Copa, eu vou ter que falar depois disso aí para vocês, o Comando Vermelho, o sequestro do Aldo Moro e como isso influenciou o FHC. Mas agora não dá tempo, já estou em 15 minutos aqui. Europa em fase de crescimento, tigre asiático, surgimento do gigante adormecido a China, que foi a merda para a nossa indústria, porque entrou a velha república, fechou-se as fronteiras, então teve que trazer um monte de montadora e as filiais e as concessionárias e as autopeças para o Brasil, mas chegou um ponto que não dava mais para a autopeça funcionar no Brasil para pagar propina para a velha república, né? Aí com os tigres asiáticos começaram a se mudar tudo, mandar embora tal, que era uma forma também já de eliminar a quantidade de classe média, das baratas desse país. Papel da implementação de mudanças estruturais e permanentes no plano de desenvolvimento, congelou todos os projetos, redemocratização, deixou o país sem um tostão, dívida externa nas alturas, várias falcatruas, desemprego em massa e favelamento. Governança e distribuição de carne e corrupção, notabilizam as acusações de corrupção endêmica em todas as esferas do governo, o plano de governo do Collor de Mello, como foi a propaganda eleitoral, foi baseada nisso, sendo o próprio presidente José Sarney denunciado, embora as acusações não tenham ido levadas para frente no Congresso Nacional. Ai, que novidade! Foi período entre 87 e 89 que incluía a crise política, aliada da crise econômica, foram citados superfaturamento e irregularidade em várias licitações públicas, Ferrovia Norte e Sul, que levou mais de 30 anos para ser terminado, e não sei se assim terminou. Denúncia ainda afirmava que José Sarney participava do nepotismo, ou seja, favorecia amigos e conhecidos na concessão de rádio e TV. Representantes individuais, o PIB, o PIB crescia porque não tinha, o Brasil estava fechado, a Ingesa, a Elibras, a Embrapa, os gaúchos começando a ir lá para o centro-oeste, todo mundo tentando sobreviver e fazendo, porque existia uma SNI paralela, né, dos industriais e do antigo pessoal do gaúcho tal, e do mineiro que começou a invadir lá. Então o PIB crescia contra o desejo da velha guarda, né, da perpetuação das múmias paralíticas no Senado e no Congresso Nacional Sacrifício pessoal, né? Eu emancipei Acre para me perpetuar como senador e para o meu filho e minha filha serem senadores e deputados pelo Maranhão, tá certo? Então esse é um grande sacrifício do Sul Nacional. Mas fez a redemocratização. Não fez a redemocratização. Segundo as conversas, que tudo indica, né, ele estava por trás, né, provavelmente o Tancredo Neves deve ter sido assassinado, né, para poder instalar a velha república, porque senão eles tinham que não só os militares da velha estrutura, tal, mas a turma dali tinha que se perpetuar. Então assim, não tem como mais abrir lá o túmulo do Tancredo e olhar lá no tal de base para a história, porque isso aí foi tudo soterrado, né, na história. Mas a fofoca ficava por aí, fofoca, ou seja, fofoca, não pode comentar para frente, são fofocas, tal, não sei o quê. Mas vejam a história do Brasil como que é, depois vocês vão entender por que o PT foi lá financiar o Hospital Sírio-Libanês e colocar o pessoal na Polícia Federal e tirar da Embraer, tá? De tirar da aeronáutica, né? A pesquisa, né? De caída de aviões, tal, né? Lembra Castelo Branco? Lembra Castelo Branco? E eu paro por aqui. Viva a velha república!